Olá a todos os obreiros, bispos e pastores nesta manhã de domingo. Mais uma vez aqui desde o Templo de Salomão, mais precisamente no Jardim das Oliveiras, quero fazer uma oração para que Deus abra o nosso entendimento e junto possamos meditar e entender a sua boa, perfeita e agradável vontade por meio das Escrituras Sagradas registradas na segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 18 e ao versículo 20. Vamos meditar nesta manhã de domingo. Por favor, se possível, feche os seus olhos, que o Espírito de Deus, ó meu Pai, desde este lugar de oração, venha sobre todos nós que invocamos o Teu nome. Fale, Jesus, se há uma dor, uma opressão, uma ansiedade, uma tristeza, um mal-estar físico, espiritual, psicológico, saia! E que você receba saúde, receba paz, força, receba condições de entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida e que sejamos um instrumento nas suas mãos, não apenas neste dia de domingo, mas todos os dias da nossa vida, para fortalecer o fraco, resgatar o afastado, curar, libertar e levar a tua luz aos que estão sofrendo. É o que eu determino em nome de Jesus, e você que concorda, diga: eis-me aqui, Senhor. Amém. Que Deus nos use neste dia de domingo e todos os dias desta semana. E o Espírito Santo, na segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 18, já meditamos até o versículo 17. Diz assim, versículo 18: porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, veja, de vaidades, engodam, quer dizer, enganam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam no erro. Então veja que há pessoas, infelizmente, que mesmo sendo conhecedoras da palavra de Deus e mesmo tendo um título, né, na igreja, na religião, na sociedade, na política, essas pessoas com arrogância e vaidade, essas pessoas enganam porque têm concupiscências, desejos, planos, objetivos pessoais de satisfazer as suas vontades, as suas inclinações, os seus ideais, e não de Deus, e não da palavra de Deus. Por isso ele diz, olha, essas pessoas falando, veja que o engano, essas pessoas enganadoras, elas se deixam usar, e o instrumento mais utilizado por esses espíritos malignos e por estas pessoas é a fala. Porque falar é fácil. Falar de Deus, por exemplo, falar das Escrituras Sagradas, falar que quer fazer o bem é muito fácil. Agora, provar é outra coisa. E não é por acaso que está escrito que devemos provar, né? Provar os espíritos, como também disse Jesus que pelos frutos conhecemos a árvore. Devemos provar, devemos observar, devemos ver e não apenas dar credibilidade ao que ouvimos. Por isso, essas pessoas no passado foram enganadas, aqui ó, pela concupiscências da carne e com dissoluções, fantasias, promessas vazias, aqueles que estavam afastando do que andam em erro. As pessoas estavam andando no erro, mas estavam se afastando, voltando-se para Jesus, voltando-se para Deus, voltando-se para a verdade, quando o mal então usou estas pessoas mal intencionadas na igreja prometida, na igreja primitiva, para desviá-las da verdade por meio da vaidade, por meio da arrogância, por meio do engano, porque essas pessoas se deixaram usar pelas concupiscências, os desejos, as inclinações, as fraquezas da carne. E o Espírito Santo não para aí. Ele fala mais no versículo 19, prometendo-lhes liberdade. Veja só, quantos não se perderam, inclusive ex-pastores, ex-obreiros, ex-membros, que estavam indo muito bem, se apartando, diz aqui, ou se afastando dos que andavam no erro. Estavam engatilhando na fé, depois começaram a andar
e então acharam que eram autossuficientes. Não, agora já posso andar sozinho. E então começaram a se corromper, buscando uma falsa liberdade, que o dinheiro, que a corrupção, que status, que coisas e pessoas nesta sociedade em que vivemos prometem. Mas prometem com a intenção de desviar você, olha só, da verdade. Ele fala aqui, ó, prometendo-lhes liberdade, sereis livres, né? Mas ninguém pode nos fazer mais livres do que Jesus. É o que está escrito. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em outras palavras, você pode ter dinheiro, você pode ter status, você pode ter saúde, você pode ter família, você pode ter diplomas, você pode ter bens, você pode até ter posição na igreja, como um oficial. Mas se Cristo não te libertou, você não é livre de verdade. Agora você pode não ter nada disso, status, uma família ainda salva, fama, bens, oposição na igreja ou na sociedade. Mas se você, eu, nós fomos libertos pelo Senhor Jesus, verdadeiramente somos livres. Nós dominamos o nosso eu e conseguimos vencer as tentações, vencer o mundo, vencer os problemas. Ele diz mais, ele fala mais ao respeito. Olha só, as pessoas usadas pelo mal, movidas por vaidade, está escrito aqui, arrogância, diz o texto sagrado, e por engano, espírito enganador, ele diz no versículo 19, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Quer dizer, o pior escravo não é a pessoa que está no espiritismo, na idolatria, na prostituição, nos vícios. A pessoa mais escrava ou mais enganada é a pessoa que se intitula de Deus, mas que se deixa levar por promessas de liberdade e se tornam servos da própria corrupção. Está aqui. Se corrompem a fé, os bons costumes, corrompem os bons olhos, corrompe o vocabulário puro, sã, corrompe o coração humilde. A corrupção é o contrário, né? O contrário do coração humilde é um coração orgulhoso. O contrário de um vocabulário sã, verdadeiro, é a mentira, é um engano. A corrupção dos olhos puros, dos bons olhos, é a malícia, e etc, etc. E ele fala, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então, se a pessoa foi vencida pelo espírito da vaidade, do engano, do orgulho, está aqui, ó, da arrogância, buscando uma tal liberdade, na verdade é porque essa pessoa nunca foi liberta. Porque quem foi liberto por Cristo conhece a verdadeira liberdade que há em Jesus, de estar em paz, com a sua consciência em paz, e convive em paz com os demais obreiros, olha para o bispo, para a esposa do pastor, para o outro obreiro com bons olhos, serve com alegria e não com intenções de ser reconhecido, ou paparicado, ou aplaudido por quem quer que seja. Está aqui escrito que a pessoa que é vencida do tal faz-se também servo do tal. Então, se eu sou vencido pelo meu eu me torno escravo de quem? Ou servo de quem? Do meu eu. Mas Jesus disse que a condição para que sejamos seus discípulos é que neguemos a nós mesmos e sigamos a Ele. E não se esqueça da cruz. Tome a sua cruz e siga-me, dia após dia. Quando a gente se deixa vencer pelo espírito que envolve essa sociedade de vaidade, de ostentação, de materialismo, de autossuficiência, de autoculturistas que adoram o seu próprio corpo, vivem preocupados com a sua aparência, com sua beleza, com o seu exterior e não com o seu íntimo, com o seu espírito, com o seu coração. Essas pessoas, está escrito aqui, são escravas de si mesmas e, consequentemente, do mal. Do mal, porque quem é escravo de si mesmo é usado pelo mal. Jesus deixou isso também claro. Que quem é nascido da carne é usado, se torna um instrumento, uma presa fácil do mal.
E quem é nascido do Espírito é usado por Deus, pelo Espírito Santo, para levar a vida. Por isso, obreiro, por favor, pastor, ouça, você colaborador, nesta manhã de domingo, olhe para si. Vamos nos policiar, vamos nos ajudar. Como? Conservando a sua consciência, conservando o seu vocabulário, conservando o seu coração puro e não se deixando influenciar por arrogância, vaidades, engano, nem pelas concupiscências da carne, que são os desejos, que causam dissoluções, acabam, essas pessoas sendo destruídas, quando deveriam permanecer para sempre, afastadas do mal e não voltando ao erro. Porque estes, buscando uma falsa liberdade, bispo, eu não quero compromisso, eu quero acordar domingo, me servir, eu quero, desfrutar das minhas conquistas, nada contra. Mas não esqueça, mais para Deus e menos para nós. Porque no dia que você, como se diz, ou como diria, inverter esta ordem, mais para mim, menos para Deus, já era. E isso tem acontecido com alguns que se esqueceram de onde Deus os tirou. Enquanto estavam mais para Deus e menos para mim, estavam gozando da alegria da salvação, da paz, do domínio próprio, de uma família unida, de um corpo saudável. Enfrentando problemas? Certamente que sim, todos nós enfrentamos, mas estavam vencendo e hoje já não vencem nem a si mesmos, muito menos os problemas, e que dirá o mundo e o diabo. Então veja, não se engane, porque esses se tornam escravos ou servos da corrupção, está aqui, corrupção. Porquanto se, depois de terem escapados das corrupções do mundo, que é o meu caso e seu caso, para você ter chegado a obreiro, a colaborador, é porque a gente venceu as corrupções do mundo, a gente escapou, Deus nos livrou do mundo. Pelo conhecimento do Senhor Jesus, ou do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Quer dizer, aquilo que Jesus havia dito, que os espíritos malignos, quando saem do corpo de uma pessoa, os demônios, e anda por lugares áridos buscando repouso e diz, voltarei para a casa da onde eu saí, e voltando encontra aquela casa vazia, ele traz consigo 7 espíritos piores, e o último estado daquele homem, daquela mulher, se torna pior do que o primeiro. Isso aqui se cumpriu na igreja primitiva, olha só. Pessoas que um dia foram oficiais na obra de Deus, mas que se deixaram enganar pela corrupção, buscando uma falsa liberdade no poder econômico, ou no poder político, ou no poder social, ou no poder universitário, em termos de formação, em termos de status, de coisas, de fama, de bens. Essas pessoas foram enganadas pela arrogância, pela vaidade, pelos os desejos da carne, se afastaram do certo e praticaram outra vez o que era errado. Essas pessoas dizem aqui, olha, o seu último estado se torna pior que o primeiro. Vamos nos policiar para que isso não aconteça com nenhum de nós. Eu vou me policiar para que isso não aconteça comigo. E você tem que se policiar para que isso não aconteça com você. Medite nestas palavras e domingo que vem nós vamos concluir o capítulo 2 da segunda epístola de Pedro. Tenha uma excelente continuação de reunião aí com o bispo, com o pastor aí da sua igreja. E que esta semana seja uma semana de superações e realizações. Nos veremos na IURD ou nas nuvens. Até lá!